céus, nós mais uma vez nos ajuntarmos, né? O salmista gritava com propriedade: é bom e agradável os irmãos em união. E hoje em especial, né, com essa determinação, que não tenha dúvida, tem o concurso dos céus, liberando, né, as igrejas que nunca deveriam ser sancionadas, nunca. Se houvesse nos governos humanos conhecimento e sabedoria, eles jamais fariam o que fizeram. Poderiam mexer com tudo, menos com as coisas de Deus. E a igreja é a única instituição dos céus na terra. Foi criada por Ele. E Ele disse: edificarei a minha igreja. E Ele falou ali que não seriam os governos humanos que poderiam impedir. Está lá: a porta do inferno não prevalecerá. Nós louvamos a Deus porque nós ousamos não ter parado. Nós ousamos, nos atrevemos, obedecemos as leis porque somos de Deus. Ninguém obedece às leis terrenas, humanas, do que a igreja, os crentes, os verdadeiramente crentes. Presta atenção, você que está nos dando agora a fidalguia da sua audição, você que achou relevante este momento, quando vai interferir nas minhas convicções e na minha fé, então eu não admito. Seja qual for os ônus que eu tenha que pagar. Eu já provei para mim mesmo em outros momentos as minhas convicções de fé. E estou pronto para fazê-lo tantas e quantas vezes for necessário e preciso fazer. Por quê? Porque Deus, Ele quer, como acabamos de dizer, não estava ainda gravando, Deus quer ser o primeiro, quer ter primazia, e Ele quer que todos nós o preferemos. A preferência deve ser sempre Ele, porque foi Ele que, segundo Colossenses 2, ele diz: todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Eu fui feito, como você que está me ouvindo agora, e os que estão presentes hoje, graças a Deus, com a liberdade, né, de todas as igrejas e confissões, elas se reunirem e manifestarem a sua fé. Eu sou grato a Deus, porque Ele usou um homem diante de 210 milhões de pessoas, um homem, viu o que é o poder? Um homem determinou que está errado fazer o que eles estavam fazendo, mas eles não conseguiam ver. Por quê? Porque Jesus disse que o cego não vê. E o pior de tudo, além dele não ver, ele empurra o irmão para o abismo. É o que eles estavam fazendo em relação ao cerceamento da igreja, instrumento de Deus de adoração. Então, queridos, nós hoje, principalmente hoje, em especial a semana da Páscoa, nós queremos adorar a Deus, porque nesse domingo nós vamos, como fizemos e vimos fazendo sempre, nós vamos nos alegrar por este momento histórico, que não é o dia exatamente de hoje, mas o feito, o acontecido lá em Jerusalém, quando o Senhor rompeu com as ânsias da morte. E nós vamos pensar
com você sobre este aspecto das Escrituras, que é o ponto alto, é o ápice da doutrina e da vontade de Deus, que é o quê? A morte e a ressurreição do seu Filho. E aqui no capítulo 20 do livro do Evangelho de João, ele se expressa da seguinte forma: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Estava ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Esse era João. E disse-lhe: tiraram-no do sepulcro, Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e João e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo correu mais do que Pedro. E chegando primeiro ao sepulcro e abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também João, que é o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O verso 10 diz: e voltaram os discípulos outra vez para casa. E o verso 11 diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou os olhos para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Vamos orar. Deus e Pai, aqui está o texto escolhido e um texto alusivo ao que está se comemorando na terra no dia de hoje. E nós queremos a sua ajuda. Dá-nos suporte, Pai, porque não há na terra ninguém hábil e competente para destrinchar, discernir o que o Senhor tem escrito aqui. Mas o Senhor é o autor e nós viemos para justamente isso, saber mais de Ti e compreender o Teu Evangelho e a razão pela qual o Senhor fez o que o Senhor fez na terra, que para muitos, como os discípulos e a própria Maria, não havia ainda aberto o seu conhecimento e a sua mente para compreender. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu coloquei como título: um novo tempo de graça para toda a terra. Não há um espetáculo, e nós temos na terra muitos espetáculos, empresas, organizações especializadas para nos deixar absortos, admirados com os eventos por eles criados. Mas o que nós estamos retratando nesta noite não é nada do mundo, e as coisas de Deus precisam e devem ser relevantes.
mesmo quando não compreendido, não entendido pelo homem. O homem, com o seu alto QI, ele arvora muitas vezes ser conhecedor de coisas, né? Teve até um cantor que já não está no nosso meio, que ele cantava e foi um sucesso nacional, se não internacional: não existe nada no mundo que eu não saiba demais. Ele cantou isso. Era um viciado, era um homem que tinha uma vida desregrada e devassa, que tem milhões e milhões de seguidores, né? Mas o mundo, por ser o que é, a Bíblia diz que ama o que é seu e desprezam aquilo que é de Deus. Tanto é que o próprio Filho de Deus estava sendo dizimado, estava sendo morto, sumariamente julgado e condenado, porque queriam se desfazer dele. Por quê? Porque os céus trouxe o Filho, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, e ele então bateu de frente. Ele colocou em xeque a sociedade, toda a humanidade, com as suas crenças, com as suas liturgias e com as suas cerimônias. Os detentores do poder, lá no capítulo 11 de Lucas, eles vão gritar estas verdades quando, confusos, eles dizem: que faremos? Porque este homem, Jesus, faz muitos sinais. Se nós deixarmos, os romanos virão e tomarão a nação, e nós vamos perder o nosso lugar. Como Pilatos. O Pilatos tinha uma consciência de que Jesus era inocente. Tentou persuadir a multidão de que não deviam fazer o que eles estavam fazendo, mas quando ele foi ameaçado de perder o seu trono, perder o seu lugar, então ele lavou as suas mãos e deixou que o inferno todo que havia se levantado, para fazer o quê? Para fazer aquilo que a Bíblia diz que o Pai determinara antes de acontecer. Eu quero, para você que está nos dando alegria, fidalguia da audição, dizer que Jesus não era um suicida, não era um maníaco, não. Jesus, ele mesmo disse: eu dou a minha vida, e agora no domingo, para de novo a tomá-la. E nós vemos aqui esta verdade acontecendo. Jesus está fora das ânsias da morte, e havia alguém que se preocupara, mas se preocupara muito. E as coisas concernentes, por isso que ela entra na história, as coisas de Deus devem ser a primeira coisa a pensar desde amanhã, logo ao alvorecer o dia, logo na aurora, quando você sai do seu sono, deve ser a primeira ocupação sua. Por quê? Porque você vai depender, aquelas 24 horas, você vai depender dele, e ele é o único que pode impedir as tragédias, as mazelas, as limitações da sua vida, que certamente vai trazer desagradável surpresa. Então, esta mulher era assim, e ela então, a Bíblia diz que ela acompanhara. Olha o que diz Marcos no capítulo 15, no verso 40, vai falar dela, de Maria, mãe de Cleófas, de Maria, mãe de Tiago, de Salomé,
essas mulheres no Mateus 15:40 estavam de longe vendo tudo o que estavam fazendo com Jesus. Ela amava Jesus. Ela não amava retoricamente a Jesus. Ela amava Jesus. Por quê? Porque Jesus impediu a morte dela quando foi no seu pecado tomada em flagrante adultério. Está lá em João capítulo 8. E aí o que essa mulher faz? Ela se apaixona por Jesus. E agora ela é discípula, agora ela é seguidora, agora ela é o que nós precisamos ser, uma pessoa apaixonada, não um religioso, não alguém que sabe de deveres, que domingo tem que vir para a igreja, que tem que orar, que tem que ler a Bíblia, que tem que dar o dízimo, que tem que ofertar, não, mas alguém que respira e aspira Jesus na vida. Esta mulher era isso, e a Bíblia diz que ela está de longe, seguindo tudo o que estava acontecendo com Jesus, e eu fico então imaginando como estava essa mulher por dentro. Ela não é uma mulher qualquer, era uma mulher apaixonada, e ela vê fazer com o seu amado, o amado da alma dela, o que estavam fazendo, e o que eles estavam fazendo era um verdadeiro flagelo na vida de Jesus. Estavam esmiuçando, estavam rasgando as carnes de Jesus, e ela vendo tudo o que estavam fazendo com ele, e ela não podia fazer nada, estava inerte, olhando absorta e quase que incrédula. Agora nesse mesmo capítulo, no verso 47, diz que ela então acompanha, depois que tiram Jesus da cruz, ela acompanha e vê aonde o sepultaram, e aí não tinha mais nada a fazer. Jesus é um defunto, é um cadáver, e ele está colocado ali por José de Arimateia e Nicodemos, que foram pedir o corpo ao Pilatos, e ele concedeu, e eles fazem também de uma maneira muito rápida aquele sepultamento, porque já estava quase que chegando o sábado. Eles teriam que observar agora o descanso, e eles então fizeram muito rapidamente. Normalmente eles cuidavam do defunto com especiarias e com aroma. Jesus não teve isso. Jesus, tudo foi privado dele, desde que é anunciado que ele viria, lá no Mateus, no capítulo 1, o seu padrasto José quer abandonar Maria, e agora uma batalha dos céus para que o projeto de Deus, que é salvar eu e você, então precisa ser consumado. E há um trabalho, uma orquestração divina, né, de anjos, arcanjos, querubins, o Senhor, o Pai, e junto com aquelas pessoas que era José e Maria, e Jesus nasce então na manjedoura. Quem é que gostaria de nascer num lugar como aquele, hein? Sem asepsia nenhuma, onde estão os animais? Mas Jesus então tem como berço um coxo, onde os animais se alimentavam. Eu, quando penso nisso, vejo José como um bom marido, querendo, como eu, todas as gravidez da minha mulher, nós preparamos o berço, ela comprou as coisinhas das crianças, e não foram poucas, foram 8. Você vê que a gente nessa área é bom mesmo, foram 8 filhos. Então toda mãe e pai sonha com isso, mas a Maria não pôde, o José também não, porque havia leis, como houve até ontem uma lei maldita no Brasil, da igreja não poder se reunir, e eles tiveram que ir para o recenseamento, e aquela mulher com o ventre já quase que explodindo, Jesus estava ali, o Salvador, ela teve que andar naquele animal. Analise a dor,
as contrações, as cãibras que ela estava vivendo. E quando chega lá, não tem uma instalação, não tem um lugar, não tem, porque no mundo nunca houve lugar para Deus. Agora Ele espera que no seu coração haja lugar. Ele espera que em você Ele possa habitar. Foi o que Ele falou para o Zaqueu lá em Lucas 19: eu quero estar na sua casa. Você não imagina qual é o sonho de Deus? Habitar em você, para você levá-lo aonde Ele pretende ir. Seja onde você for, você vai levá-lo. Agora eu quero dizer, se você não levar ele, você vai levar o inimigo dele. E o inimigo dele traz as tragédias que estão lá fora, que é proibido de entrar nesse lugar. Por quê? Porque esse lugar é de Deus. E não somos nós marrentos dizendo coisas como essa. Não, é os céus que diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. É a palavra de Deus, esse livro aqui, poderoso, que a Bíblia diz que a palavra dele não pode ser derrotada e vencida, porque João 17 diz: ela só e tão somente ela é a verdade. Por isso eu quero estimular você a conhecer esta verdade. E ele mesmo diz no João 8, 32 e 36, ela vos libertará. E agora então esta mulher olha Jesus sendo colocado, aquela pedra removida, e o mesmo Marcos vai dizer no capítulo 16, de que esta mulher, ela inquieta, foi preparar, foi comprar os ungüentos, os perfumes, os aromas, para perfumar o corpo de Jesus. Queridos, eu quando olho ela como um adventista, porque o mundo hebreu, judeu naquele tempo era adventista, o sábado deveria ser guardado. E eu fico vendo esta mulher no seu lar, agora prepara lá os aromas, mas não pode fazer outra coisa. Tem que esperar a hora. E eu acredito que foi o dia mais angustiante da vida daquela mulher, porque o amado da alma dela estava lá. Veja bem, o mundo está chorando os seus mortos, e você está vendo mães, irmãos, famílias lamentando e chorando porque não podem fazer um enterro digno. Está aí, mais de ano está explodindo na terra. Não pude dar a ele o enterro digno. E ele foi um bom menino, foi um bom pai, foi bom, entendeu? Jesus não teve esse enterro digno. Aliás, Jesus não teve nada de digno. Veja bem, o ser mais digno na terra, mais ilustre, ele não teve absolutamente nada. E foi o que contestado. Desde que foi anunciado que ele viria, foi contestado e perseguido. Mas ele sabia quem ele era e a que viera. Lá no Getsemane, quando ele está em oração, e segundo Lucas, ele verte sangue dos seus poros, porque a intensidade daquele momento era muito forte, e os legistas chamam de hematridose, quando as veias rente a pele, se rompe devido à tensão, à agonia, o próprio desespero do momento faz com que se misture ao suor. E Lucas, que era médico, registra isso, o único dos evangelhos que registra. E os legistas de hoje dão até nome, que é a hematridose. Aí ele se levanta e vem o seu discípulo, que poderia ser como nós lemos, né, no João capítulo 20, o discípulo amado. Poderia ser como você que está aqui, você que está nos ouvindo.
pode ser um discípulo amado. Basta você querer, basta você pedir, basta você entrar debaixo desta cobertura chamada graça de Deus para qualquer homem, todo homem. O vinde a mim é para qualquer pessoa da terra, é para os 7,200 bilhões de pessoas que estão na terra. O vinde a mim, cansados. E hoje nós estamos vivendo uma expressão exata deste vocábulo: estão todos cansados. Por quê? Porque não sabem de onde está vindo os ataques. Eu sei, está vindo do inferno, está vindo dos demônios que, olhe para mim, estão agora arquitetando, projetando, manifestando, estão criando coisas piores ainda do que essa, para trazer, porque ele odeia o homem. Por quê? Porque o homem pode voltar a ser imagem e semelhança de Deus, e ele não quer. E quem é que fez tudo isso? O próprio Deus, na pessoa de Jesus, e traz este Salvador fantástico. E você não imagina o quanto que ele quer que o seu coração seja semelhante, seja similar ao desta mulher. E aí então aparece o domingo. A Bíblia diz que ainda é escuro. Esta mulher, ela não quer saber de outra coisa, como nós, como a igreja agora, com esta ordem no ministro, não quer saber de outra coisa a não ser nos ajuntarmos para celebrar a glória desse Deus fantástico que nos deu o Salvador, que rompeu com as ânsias da morte, que foi substituto, vicário no nosso lugar. Ele toma a nossa morte e morre a nossa dor. E esta mulher então vai, e a Bíblia diz que quando ela chega, ela encontra o túmulo aberto. Aí ela vai chamar os discípulos, Pedro e João, e os discípulos então correm para ir para lá. E quando chegam, eles olham e constatam a verdade do que ela tinha dito. Jesus não estava lá. E a Bíblia diz, no verso de número 10, eles voltaram para casa. E eu fiquei pensando sobre isso. Eles foram embora. Jesus tinha ido, não sabia o que tinha acontecido, mas aquela mulher não. Sabe o que diferencia o verdadeiro adorador? Ele não vai buscar o conforto como nós não buscamos, a segurança como nós não buscamos. Nós tínhamos todo o direito de fazer como as demais outras pequenas e grandes igrejas, e dizer, nós vamos ficar em casa com live, essas coisas. Não, nós resolvemos apostar na fé. Recebi muita pedrada e vou continuar recebendo pedrada, mas não tem ninguém que abrace este evangelho que não tenha que preparar os ombros para toda sorte de lamúrias, de ataques e de ameaças. Jesus mesmo disse, fizeram comigo, farão também com você. E a Bíblia diz que essa mulher fica lá, e ela então com o coração sangrando, porque parece que ficou pior a coisa para ela. Ela esperava encontrar Jesus, ela se preparou para encontrar Jesus, mas quando ela chega lá, cadê o meu Salvador? Cadê aquele que redimiu a minha vida? Cadê aquele que transformou a minha vida? Eu era uma meretriz, uma prostituta, eu era uma mulher sem honra, sem pudor. Agora eu sou respeitada. Quando eu comecei a andar como eu no meu passado, quando eu comecei a andar com Jesus, então toda a minha capivara, Ele mudou. Todos os meus processos, Ele transformou. Aquilo que era mentira na minha vida, Ele se transformou em verdade.
E você pode pesquisar isso. Vai no departamento lá do funcionalismo público para ver quem eu era antes de Jesus e depois de Jesus. Então ele mudou a minha história. Por isso que certa feita lá em Lucas, no capítulo 6, Jesus perguntou para um figurão e falou: Simão, olha Simão, uma pessoa devia 500 denários, não tinha o que pagar, então foi perdoado. E a outra devia somente 100 denários, também não tinha o que pagar, e também foi perdoado. Aí Jesus pergunta para esse magnata: quem o amará mais? E ele, raciocínio lógico, como você que está aí, foi aquela que mais amou. Pois é, queridos, aquele que mais pecado tem, quando ele encontra com Jesus, ele é perdoado como ladrão na cruz. Jesus tem esse poder, por quê? Porque aquele pagou todo o preço do pecado de toda a terra, de toda a humanidade. Mas ele precisa encontrar corações como o desta mulher, que foi muito perdoada. As outras não. As outras eram mulheres honradas, as outras eram dóceis, as outras eram mulheres elegantes, entendeu? Mas ela não. Ela sabia de onde Jesus a tinha tirado, dos esgotos, dos lixos, dos entulhos da vida. E agora então tudo que ela queria era ficar com Jesus. E quando ela chega, ela não encontra Jesus. Jesus sumiu. Jesus desapareceu. E ela está constrangida naquele lugar. Eu fiquei hoje pensando como que ficou o coração dela, como deveria ficar o coração de todos os crentes que infelizmente nas suas igrejas não puderam ir para a igreja. Eu fico perguntando, ficou sangrando os corações delas ou deles? Não sei. Cada um responde essa questão, essa pergunta. Mas o dela sangrava. E a Bíblia diz que ela olha e vê os anjos. E qual é a pergunta que os anjos dizem para ela? Eu gosto disso. Mulher, por que choras? E a quem procuras? Você percebeu? Ela está chorando. E isso daí distingue, dá um porquê dela estar lá. Ela está chorando porque dentro dela a sua alma estava inquieta. Tem muita gente inquieta com os dramas que estão lá fora. Por quê? Porque eles estão cerceados de fazer aquilo que lhes dá prazer. E por isso morrem com a Covid. Mas ela não. O que dava prazer para ela era servir ao Mestre. E aí eles perguntam: quem você procura? E ela já tem o quê? Ela já tem um histórico, um relato. É o meu Senhor que eu procuro. Está vendo aqui? Ó? Estão as especiarias. Quando fizeram o que fizeram injustamente com ele, não pude fazer nada. E tive que deixar fazer com ele o que fizeram. Mas agora eu queria honrá-lo. Eu queria demonstrar a minha fé, a minha gratidão a ele. Tem muitas pessoas que não entendem a ressurreição. Ela não entendia. Não era para chorar. Quando os anjos perguntam o que chora, aquele momento era de regozijo. Os céus todos estavam celebrando. Porque os céus ficou triste, houve trovão, relâmpago, terremoto. A Bíblia diz que escureceu toda a terra. Mas quando Jesus ressuscita, não é mais para lágrimas, não é mais para você ficar constrangido, é para você se alegrar, é para você glorificar. Mas ainda aquilo estava encoberto aos olhos dela. Lucas, no capítulo 24, no verso 45, primeiro no verso
de número 25, Jesus fala para aqueles discípulos: "Ô seus tolos, nécios, inconsequentes, por que vocês não entendem a palavra de Deus?" E depois, quando aqueles discípulos recebem a revelação e eles voltam, eles vão para o lugar de onde não deveriam ter saído, que é o aposento alto, é o lugar da igreja, a reunião. Eles voltam, Jesus vem e entra naquele lugar, e no verso 45 diz: "Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras." Ela não tinha o entendimento aberto ainda, mas agora então o consolo chega para quem busca Jesus, como nós estamos buscando, como você que está conosco. Alcança, por quê? Porque eles sabem que nós não temos uma ilustração exata, nós não sabemos, embora a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas nós não sabemos de muitas verdades que ainda estão encobertas, mas nós estamos na expectativa da volta de Jesus. Esse Jesus que saiu daquele túmulo, agora ele diz que voltaria de novo, e nós devemos ficar com este coração desejoso de encontrá-lo. Foi isso que trouxe os privilégios da primeira missionária. O primeiro arauto da terra não foi um discípulo, não foi um apóstolo, não foi um rei, não foi um sacerdote, não foi um anjo quando nasceu. Então vieram anjos e cantaram, mas o primeiro foi uma mulher, mas não é uma mulher comum, não é uma mulher qualquer. E hoje eu quero me espelhar nela, como alguém que ama Jesus acima de qualquer coisa. Ama Jesus. Quem ama Jesus não mede esforços, não analisa recursos. Jesus vale. Quando aquela mulher que Jesus perdoou ela porque era uma pecadora, ela pega o bálsamo e vira sobre Jesus, rega os pés de Jesus, então ela foi discriminada, porque o mundo não aceita. Veja se eles nos aceitam, o mundo nos aceita. O mundo quer que eu seja o que eu fui no passado, só que o meu prontuário no serviço público é desse tamanho, só de coisas ruins. Mas depois que eu abracei esse Jesus, ou melhor, ele me abraçou, então acabou os anos de desgosto da vida, e é o que ele faz na igreja. Acabou a tristeza, o momento de para de chorar. Por quê? Porque ele revela. Aí o Senhor vem por trás e fala: Maria. Dá para você analisar como ficou a alma, as entranhas e o coração desta mulher? Ela conhecia de perto a voz de Jesus. E quando ela volta, ela fala: Rabone, quer dizer, mestre, meu Senhor. E aí ele diz: vai e fala para os judeus de que eu vou adiante dele para Galiléia, e lá eles me verão. É o que Jesus quer nesta noite da ressurreição, que nós façamos. Por quê? Porque nós viemos para quê? Nós viemos para o sacrifício, nós viemos para dar o nosso melhor, como ela o fez. E agora então ele nos surpreende com o quê? Com aquilo que nós não conseguimos entender. Ele nos surpreende com a sua ressurreição, dizendo que não há mais razão e motivo para lágrimas, pranto, para tristeza, para aborrecimento, para medos e temores, como nós o fizemos aqui. Porque ele disse: eu vou estar sempre com vocês. Eu não vou deixá-los órfãos. Eu virei novamente. Eu vou estar sempre. Vou acompanhar, para e passo, ombro a ombro, de mãos dadas. Jesus anda de mãos dadas com a igreja dele, porque ele não tem nada mais que ele ame. E ele fez exatamente o que o mundo está celebrando. Ele fez exatamente por esse
inefável amor que existe dentro para salvar toda criatura. Quem é que poderia fazer isso? Alguém poderia morrer pelo um bom? Ele mesmo pergunta. Mas a Bíblia diz, sendo nós pecadores, Ele ocupa o nosso lugar. Ele entra na frente do tribunal inquiridor, que é a morte, do inferno. Ele que criou esse tribunal. E ele entra e diz assim: eu vou ser a fiança, eu vou pagar a conta, eu vou assumir a culpa, eu vou abrir os meus braços naquele lugar sangrento, e eu vou redimi-los, eu vou salvá-los, eu vou enxugar as lágrimas, eu vou tirar toda a tristeza que há na alma daqueles que anseiam por mim. Você que está nos ouvindo, se está ouvindo é porque você anseia por esse Deus. Talvez você tenha sido seguidor dessa ou daquela instituição, dessa ou daquela organização, como ela. Antigamente ela seguia, mas quando ela conheceu Jesus, o coração dela foi tomado, todo o coração e a alma dela enternecida por esse Jesus. É tudo que Ele pretende ser e viver em você. Sabe por quê? Porque aí você não faz como os outros crentes. Você vê que o verso 10, eles foram para a sua casa, mas ela não. Ela continua ali e ela chora. Por quê? Porque ela está em dúvida. Cadê o meu Senhor? O que se dá com Ele? O que Ele falou para mim não é verdade? Será que eu fui? Quantos crentes eu conheço que se sentem enganados, iludidos, e muitos deles líderes e pastores, porque não se deixou enternecer por Jesus. Jesus não ocupa o primeiro lugar na vida, mas com esta mulher ocupou. E a Bíblia diz que Ele então enxugará dos nossos olhos, lá em Apocalipse 7, toda lágrima, como Ele fez. E de repente Ele grita o nome dela, porque Ele conhece você pelo nome. Então Ele vai dizer o seu nome, você que está aí, eu não sei seu nome, mas Ele vai dizer, se for Maria, vai ser Maria, se for Francisca, vai ser Francisca, se for Isabel, vai ser Isabel. E você vai entender que é a voz dele. E aí sim, você vai dizer com Maria, como valeu a pena eu me apaixonar por Ele. Uma mulher apaixonada pela pessoa certa. Nós nos apaixonamos no decorrer da vida por muitas coisas e pessoas, que depois só sangram o nosso coração. E ficamos com muitos que estão dizendo que não puderam enterrar os seus queridos. Eu conheço pessoas, inclusive crentes, que o marido, o filho, o pai morreram há 20, 30 anos e a ferida ainda está aberta. Eu conheço isso porque quando meu filho se foi, ficou uma ferida tão aberta no meu coração, e minha mulher está aqui. Ela sabe que eu fazia vigília no cemitério. Eu não aceitava aquilo, mas quando aceitei Jesus, meu avô foi, minha avó foi, minha mãe foi, meu pai foi, meu filho foi, e agora vou só encontrar com eles na glória, porque eles foram com este livro, com esta palavra e com esse Deus. É o que Ele espera que aconteça também com você. Por isso eu quero conclamar, incitar, desafiar você a não viver uma religião como aqueles que veem que Jesus ressuscitou e eles vão embora. Não, ela permanece ali porque ela quer uma razão para a fé dela. Ela quer uma resposta. E Ele está disposto a te dar essa resposta, se você for aquela pessoa que a Maria está ilustrando aqui. Aquela pessoa determinada. Não vou sair daqui enquanto Ele não me revelar o que Ele está fazendo. E Jesus então
sabendo naquele coração, voa, corre e surge diante dela, na sua retaguarda, e chama pelo nome Maria. E a Bíblia diz que ela então o reconhece. Por quê? Porque ela sabia que não tinha outra coisa a fazer nesta vida a não ser andar com Ele. Você foi feito por Ele para viver nele, com Ele e andar com Ele. E esta figura que nós ilustramos hoje, a Maria, ela tem que ser a sua referência. E eu oro no sentido de que você abrace realmente esta consciência. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Oro, Senhor, por aqueles que estão aqui e aqueles que estão do outro lado virtual. Eles ouviram a mesma palavra. E a Tua palavra, como Jeremias diz, ela é poderosa tanto perto como longe. Então atinge esse coração, Senhor, para que o coração que aquela mulher tinha, que foi pervertida no passado, mas quando o Senhor transformou a vida dela, ela se tornou apaixonada por Ti. É a única maneira de ser crente nesta terra, alguém que não sabe viver se não for por Ti neste mundo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.